Vamos que vamos. Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa dentro da parte de metrologia e instrumentação. Então, agora que nós vimos a parte principal de metrologia, nós caminhamos para a parte de instrumentação industrial, certo? Aí, inclusive atrás de mim aqui, tem um equipamento que nós demonstramos a uma das aplicações, né? São várias, porque você vai montar, a instrumentação usa para todo o processo de fabricação, você vai ter uma forma de fazer um controle, instrumentalizar seu processo. Inclusive, quando eu falo de motores, eu vou acabar explicando algumas coisas que é bem o conceito da instrumentação industrial. Por quê? Olha o que nós temos. O que é instrumentação? Esse monitor aqui é bonito, dá até diferença do monitor que eu estava usando em casa. Nossa, um monitor bem churuquinha lá, velhinho, esse aqui novo, bonitão. O que acontece? Ó, vamos colocar aqui, montador. Instrumentação industrial, o que é? Cada um dos instrumentos usados no processo industrial é importante. Por quê? Instrumentação industrial está relacionada com a medição dentro dos processos. Então, por exemplo, seja na medição de nível, a medição de nível, eu vou mostrar depois, seja o que? Uma boia, por exemplo, uma boia da caixa d'água, ela mede o nível, mantém o controle. Se esvaziando, ela abre o registro. Se vai enchendo, ela vai fechando esse registro. Certo? Então, nós temos, seja na medição de nível, medição de vazão, quer ver um exemplo? O equipamento que mede quantos litros de água está passando. Então, o hidrômetro, né? Ele vai medir a quantidade de água utilizada. Então, ele consegue medir a vazão da água que passa numa tubulação. Então, medição de nível. Medição de temperatura. Por exemplo, quando você tem o ar-condicionado de algum lugar, que você olha lá e tem um número da temperatura, que alguém ajustou ali. Então, eu vou ter um sensor que vai sentir a temperatura e o sistema que vai controlar para que aquela temperatura permaneça em torno daquilo que foi configurado. 24 graus, vai manter em 24 graus. 22 graus, que é, por exemplo, o caso do ar-condicionado em instalações de metrologia. Certo? Então, em instalações de metrologia, você tem que ter um controle da temperatura do ambiente. Por exemplo, se você tiver igual o Malaquias gosta de falar, não, porque no cozimento do biscoito lá tem que ser numa certa temperatura, certo? Aí, o que acontece? Então, o controle de temperatura de um processo na indústria é muito importante. E quem que vai fazer? Através de instrumentação. Você vai ter um sensor e um atuador que vai modular, por exemplo, se for a gás, a potência da chama para controlar a temperatura. Ok? Pressão ou qualquer outra grandeza. Então, no caso, é uma medição de pressão. É uma situação diferente. Por exemplo, o motor do carro trabalha com uma pressão de óleo para haver a lubrificação interna do motor. Então, o sistema tem sensores que monitoram para saber se a pressão está ok. Por isso que quando você gira a chave, muito carro fica com uma luzinha, que geralmente é a luz de óleo, ela tem o desenho de uma motolia. Depois eu mostro para vocês o que é uma motolia de óleo. Então, tem um desenho ali que é relacionado ao óleo do motor. Aí, o que acontece? Quando você dá a partida que o motor entra em funcionamento e a pressão se estabiliza do óleo, a luz apaga. Então, eu tenho um sistema para controlar a pressão. E aqui, exemplos variados de dispositivos que são usados na instrumentação industrial. Então, o que nós temos? É o seguinte, deixa eu ver aqui. Por que a instrumentação industrial é tão importante? Por quê? A instrumentação. Porque instrumentação está relacionada com o quê? Você vai aparelhar um equipamento para
você acompanhar, por exemplo, uma temperatura, uma vazão, certo? Um nível de um reservatório. Então, você vai monitorar todo o sistema e vai atuar em mecanismos industriais ali para fazer um controle, certo? Então, a indústria vem aumentando a demanda de controle de processos. Então, isso é que é interessante, o controle de processos a cada dia. Então, por quê? Porque a indústria vai se aprimorando, os processos vão ficando mais modernos e com maior quantidade de instrumentação industrial. Tanto que hoje em dia tem essa tendência nova da indústria 4.0, que é onde o quê? Você consegue controlar uma máquina até a distância. Da sua casa, às vezes, você consegue monitorar o que está acontecendo, o que está sendo fabricado, o processo que está acontecendo lá na fábrica. Você, do seu celular, às vezes, você olha um aplicativo lá que você consegue monitorar os parâmetros de funcionamento. É como se, por exemplo, você tivesse com o motor do carro funcionando, mas você não está perto do seu carro. Aí você abrir um aplicativo e você conseguiria ver a rotação que o motor está trabalhando, a temperatura da água, a pressão do óleo, certo? A vazão de combustível que está sendo injetado, quer dizer que no caso do carro, você vai conseguir ver até o consumo que aquele carro está fazendo de acordo com o seu computador de bordo. Certo? Então, poderia ser como se fosse isso. Você acompanhar, por exemplo, alguém está dirigindo o seu carro, você poderia controlar, limitar a rotação que o motor chega, a velocidade que ele atinge, certo? Você poderia monitorar vários desses parâmetros. Inclusive, tem hoje em dia, tem carro que você liga lá o modo manobrista, é o modo valet, né? Que ele limita várias funções do carro. Você não consegue usar um tanto de coisa, e o carro não anda muito, ele anda só um pouquinho só para fazer pequenas manobras. Certo? Então, tem carros que é bem interessante. Por quê? Por causa da instrumentação industrial, só que aplicado numa coisa que não é do dia a dia. Certo? Então, isso é resultado de dois fatores. Redução de custo de produção, quer dizer, a produção ficar mais barata para produzir o mesmo produto, e aumento do foco em segurança do trabalho. Por quê? Porque aí você não vai depender de uma pessoa ter que olhar um ponteiro, às vezes, e mexer numa válvula. Então, o próprio sistema já vai enxergar um sensor lá, vai identificar uma grandeza, se ela está dentro, se ela está fora, e como proceder. Então, o próprio sistema eletrônico ali, uma inteligência artificial, digamos assim, vai atuar em cima, não dependendo do operador estar na máquina lá. Por quê? Porque, às vezes, dependendo da situação, pode correr risco de vida a pessoa. Então, ela consegue controlar de uma área segura, controlar uma máquina, por exemplo, que trabalha numa situação de risco ali. Certo? Qualquer dúvida, vocês vão me interrompendo, que eu não estou vendo o chat. Tá? O que é instrumentação industrial? O que nós temos aqui? A instrumentação industrial é a ciência que estuda, desenvolve e aplica instrumentos de medição e controle de processos na indústria. Então, é a ciência que estuda, desenvolve e aplica instrumentos de medição e controle de processos na indústria. Entendeu? Então, você vai associar o instrumento de medição com o processo de fabricação. O que vocês vão começar a ver depois em processo de fabricação é justamente isso que nós falamos. Se você tem um processo de fabricação, seja uma fundição, um forjamento, então você tem um sistema que vai controlar, por exemplo. Tem muito instrumento que vai acontecer o seguinte, por exemplo, uma peça vai entrar para o forjamento, tem um sensor de temperatura, que se a peça não estiver na temperatura própria para ser forjada, ela não segue para o equipamento, ela cai numa outra bandeja de peça fria. Se a peça estiver muito quente, às vezes ela cai para um outro lado, essa peça está muito quente. Certo? Então, a questão de processo de fabricação hoje em dia, até isso você consegue evitar. Uma peça está fora da especificação, às vezes você consegue evidenciar isso através de medições, só que medição não de um operador, mas medição de um equipamento eletrônico, certo? Então, por isso que ele fala, instrumentos de medição
e controle de processo. Então, a instrumentação industrial nada mais é do que você associar um instrumento de medição, só que não é de operador, é uma coisa mais assim, eletrônica, certo? Então, nós temos lá o instrumento de medição e controle de processo. É empregada tanto em processos usuais, como a medição de nível em indústrias sucroalcooleiras. Então, é a coisa mais comum, você ter um reservatório e tem que monitorar o nível que esse reservatório está, e você aí abre ou fecha um registro, um retorno. Então, é muito comum isso na indústria, desde controlar um simples nível, quanto em processos críticos, como, por exemplo, reatores nucleares. Então, no reator nuclear, você vai observar da mesma forma. Tranquilo? Por quê? Você vai controlar o fluxo de água, entra água, sai água no reservatório lá para retirar o calor do reator que está gerando energia elétrica, certo? O que é instrumentação industrial? Nós vamos falar, por exemplo, nós temos a instrumentação mecânica, instrumentação pneumática ou hidráulica, certo? Que aí vocês veem lá na parte de hidropneumática. Instrumentação eletrônica analógica e digital, dentre outros. Então, tem vários tipos de equipamentos que estão dentro da instrumentação industrial. Como que funciona um instrumento desse jeito? O instrumento é um dispositivo que transforma uma variável física, por isso que a gente fala de interesse, em um formato passível de medição pela instrumentação industrial. Então, o que é? Eu tenho uma variável, por exemplo, eu vou medir um nível, uma vazão, uma pressão. Então, variável física. Então, você vai ter uma grandeza física que você vai medir, seja um comprimento, um formato, uma vazão, um nível, uma pressão, certo? Então, você tem uma grandeza, um sensor que vai fazer o papel como se fosse de você realizando a medição. Então, você vai ter o sensor, vai ter um sinal variável. Então, esse sensor vai emitir um sinal, e esse sinal variando. Então, o que você vai... Esse sinal vai traduzir o quê? No mostrador. Então, você traduz o sinal do sensor para mostrar num display, que seria numa tela. Certo? Num reloginho ali, você vai ter. Que nada mais é, por exemplo, transformar a medida, por exemplo, igual o relógio comparador. Você pega uma medida, transforma ele num sinal do ponteiro. Aí o operador tem que fazer a leitura. Agora, se esse sinal variável for de forma eletrônica, um sinal elétrico, aí você consegue traduzir isso num mostrador digital. O sistema vai poder, às vezes, captar e interpretar isso daí, certo? Ele vai saber quanto que é o valor que deu. E ele vai conseguir, por exemplo, um computador avaliar se aquele valor é bom ou é ruim. Se for ruim, ele vai poder emitir um sinalzinho, uma luzinha vermelha lá, para mostrar para o operador da máquina, aqui está fora do padrão da variável. Quer dizer, da grandeza física. Então, esse sinal variável está variando, mas numa faixa que não deveria variar. Então, ele consegue identificar até limites de variação, certo? Uma tolerância. Isso daqui é uma ideia simplificada, certo? Só para entender o conceito do funcionamento do instrumento. Ele vai ter uma grandeza, vai sentir a grandeza e retornar com uma medida, certo? Para isso, nós vamos ter o sensor, que é o elemento de destaque para o processo de medição. A função do sensor é converter o sinal da variável física, da grandeza, em um sinal da variável de saída, que é um sinal que vai ser aproveitado para ler a grandeza, certo? Quanto que é o valor. Os sinais das variáveis devem ser escolhidos de modo que possam ser manipulados e transmitidos em circuitos elétricos. Opa, tem 2 elétricos aqui. Em circuitos elétricos,
preferencialmente para uma leitura direta. Então, ele já vai ter o quê? Vai ter um valor direto ali de quanto que vale do sinal do sensor para a tela, né, que você está observando o resultado do sensor. Ele não vai mostrar que está dando, por exemplo, se você quer medir a temperatura, mas ele está dando lá 0,7 volts, 0,515 volts. Não, eu não quero o sinal elétrico. Eu quero que aquilo ali já venha convertido para quê? Para temperatura, por exemplo. Então, já vai me dar lá a leitura de temperatura. Certo? Então, para uma leitura direta ou para serem armazenados em computadores de uma forma histórica. Quer dizer, fazer um acompanhamento daquela grandeza. Por exemplo, a variação da temperatura, a variação da pressão no sistema, como que a pressão está variando, como que a temperatura está variando. Certo? Para fazer esse controle. Exemplo, controle de nível em líquidos. Então, eu tenho esse controle de nível em líquidos. Como assim? Ó, eu tenho água entrando, por exemplo, vamos falar que é um tanque de água. Ele está numa certa altura, aqui eu tenho um nível e a quantidade de água que sai. Então, ó, o líquido adentra o tanque com uma vazão, que é a vazão de entrada, ó, Q geralmente é vazão. Aí esse Q também é minúsculo, está ao contrário aqui, né? Esse aqui tinha que estar representado diferente. E sai com uma vazão que é out. Out é saída, né? In, entrada, out, saída. Igual tem em alguns sons, você vê input, seria entrada. Output, saída. Então, vem de in em out, entrada, saída. Então, o líquido apresenta um nível H. Então, vazão de entrada in, saída out. O líquido apresenta um nível H, a vazão de saída varia de acordo com o nível. Por quê? Se você tem muita água, a pressão para sair é maior. Onde que eu vejo isso fácil? No filtro de barro, por exemplo. Você encheu o filtro de barro. Digamos que toda a água que estava do lado de cima foi filtrada e passou pelo lado de baixo do filtro. Aí você começa a beber água. Aí o nível da parte que foi filtrada vai descendo, descendo, descendo. Quando vai chegando próximo do final, do meio para o final, você percebe que quando você vai pegar a água e presta atenção na quantidade de água, a forma, a vazão que ela está saindo, você percebe que é o seguinte, nossa, parece que ela está com uma vazão menor. E tá. Por quê? Porque a quantidade de água, a pressão da água diminuiu para sair. Menor pressão, porque o nível da água baixou. Então, menor a pressão da água, menor a vazão. Certo? É normal. É igual quando você está com a mangueira toda aberta e você vai fechando. Chega uma hora que continua saindo água, mas saindo menos água. Aí você percebe que o facho da água vai diminuindo a intensidade. Quer dizer, reduzindo a vazão de água. Então, é o mesmo efeito quando um reservatório vai esvaziando, no final ele fica mais fraca a vazão de água, fica menor a pressão. Certo? Qualquer dúvida, vão falando aí. Então, o que acontece? A vazão de saída varia de acordo com o nível do tanque de forma quadrática. Porque você vai monitorar a área pela vazão, aqui o volume pela vazão, certo? Assim, quanto maior for o nível do tanque, maior será a vazão de saída do tanque. Então, quanto maior for o nível. Quanto mais água, mais pressão, mais vazão. Certo? Então, se a vazão de saída for maior que a de entrada, ó, que é a última aqui, o tanque vai esvaziar. Se a vazão de saída for menor que a de entrada, o tanque irá transbordar. Simples assim, né? Se sai pouca água e coloca muito, transborda. Se coloca muita água e sai pouco, vai esvaziar. Então, imagine que se deseja manter o nível em um valor desejado H, aqui, ó, esse nível H maiúsculo. Independente da vazão de entrada, para atingir esse objetivo, é necessário que tem que ter uma forma de controlar a vazão de saída. Para quê? Para você ajustar a entrada e a saída para manter um certo nível. Ok? Então, você tem que fazer um ajuste em cima desse nível Hzão aqui. Ok?
Então, nós temos, para atingir esse objetivo, é necessária a utilização de alguma forma de controle nesse processo. Aí que começa a ideia. Controle do processo. Ó. Controle automático vai ser o quê? Uma válvula, como se fosse um registro, só que é um registro controlado eletronicamente. Então, a válvula, através de um atuador, vai ser como se fosse uma mãozinha eletrônica que vai abrir ou vai fechar o registro. Certo? Então, a válvula é o papel como se fosse a torneira. O atuador vai ser como se fosse uma forma eletrônica de abrir e fechar essa torneira. Simplificando. O controlador é como se fosse o cérebro nosso pensando. Sensor vai ser como se fosse os nossos olhos olhando o nível do reservatório. Então, se fosse uma pessoa, seria uma torneira, um registro, né? E eu estaria olhando, avaliando se ele está, o nível está acima ou abaixo do agazão. Se estiver acima, eu tenho que abrir o registro. Aí minha mão vai funcionar como atuador. Minha cabeça raciocina, está acima, abro o registro para sair mais água. Ou está abaixo, eu olho, como o papel do sensor, eu olho, a cabeça vai falar, pô, está abaixo, eu tenho que fechar a válvula. A mão vai lá e fecha a válvula, certo? Então, fazendo uma referência, se fosse uma pessoa atuando, só que aqui no caso é controle automático, não depende de uma pessoa. Então, eu tenho um sensor que vai sentir o nível da água, se está acima ou abaixo, um computadorzinho, um sistema que vai funcionar como controlador, ele vai pegar o sinal do sensor, está acima, ele manda o atuador abrir, para sair mais água aqui e o nível abaixar. Está para baixo do H, o sensor sentiu aqui, opa, baixou para baixo do Hzão. Então, o controlador vai mandar fechar o atuador. Então, ele vai vindo fechando e vai ajustando para quê? Para que essa variação seja o mínimo possível em torno do Hzão, mantendo uma certa constância aqui. Ok? Que é o quê? Escrito aqui. Os principais dispositivos do controle automático são os sensores, que sentem a grandeza, os atuadores, que atuam no dispositivo de controle, né? Atuadores, e o controlador. Então, o atuador, ele atua diretamente aonde vai alterar alguma característica da grandeza, vai fazer um controle do processo. E o controlador, ele faz um meio de campo entre o sensor e o atuador. Então, os sensores servem para medir o valor do nível, nesse caso de nível, e convertê-lo em sinal proporcional. Então, ó, o sinal é esse aqui. Esse sinal é enviado a um controlador que faz a leitura da informação e fornece um sinal para a abertura da válvula. Ok? Então, você controla o processo. Isso daqui é a instrumentação industrial. Certo? Fazer esse controle. Porque se fosse um controle manual, é o que eu falei para vocês, ó. Olho, sensor no nível. Aí eu tenho que estar marcado aqui o Hzão. Mão é o atuador em cima da válvula. Então tem a válvula aqui, só que é o atuador mecânico, manual aqui, ó. Um controle manual. Então eu preciso de uma pessoa controlando isso daí. Ó, para controlar o nível e mantê-lo no valor H, é necessário que o responsável técnico tenha um instrumento que meça o nível. Por exemplo, esse daqui. Uma forma de você ver um nível externo atual do reservatório. No caso, é empregado um visor de nível. Também deve ser utilizada uma válvula para controlar o nível através da alteração da vazão de saída. Então, você controla o quanto que está saindo. Certo? Então, você vai regulando aqui na saída, porque se diminuir a entrada, você pode fazer um novo controle aqui. Também deve ser utilizada uma válvula para controlar o nível através da alteração da vazão de saída. Então, a variável é manipulada aqui através da válvula com controle manual, certo? Então, isso é manual. Então, nós temos aqui os instrumentos, né? Controlador e registrador. Então, você pode ter lá, para medição, termômetros, manômetros para pressão, medição de temperatura, termômetros, pressão, manômetros,
Velocidade, velocímetros. Medidores de vazão, medidores de nível, porque tem vários tipos de sistema que vão fazer a mesma medição. Agora, eu posso ter um sistema que vai medir e atuar. Então, eu posso ter um instrumento que vai fazer medição e atuação. Aí temos lá termostatos. Diferente. Porque o termômetro mede a temperatura. O termostato, ele vai conseguir acompanhar a temperatura e, por exemplo, liga alguma coisa quando chegar numa certa temperatura. Desliga quando chegar numa outra temperatura. Certo? Exemplo disso. Bem simples. No carro. O carro tem um sistema que esfria o motor, o radiador lá na frente. Esse radiador circula água. Quando essa água está ficando muito quente, tem um termostato que vai mandar o sinal para ventoinha, o ventilador que tem lá dentro do motor, a ventoinha ligar. Ela liga. Para ajudar o quê? A esfriar o motor. Abaixou de uma certa temperatura lá na água do radiador, opa, não precisa mais, já esfriou o tanto necessário. Esfriou para o radiador, não para o que a gente está acostumado de frio, certo? Aí o termostato vai lá e manda o sinal, desliga a ventoinha, já esfriou. Então, nós temos esses dois aí, termostato e pressosstato. Aí o pressosstato, a mesma coisa, só que para pressão. Chaves de fim de curso, por exemplo, você tem um braço de um cilindro hidráulico ou pneumático, então ele avança, quando chega num final lá num lugar, ele toca num sensor e esse sensor avisa, chegou no final do curso, ele manda um sinal, puf, para. Aí, às vezes, aquele sinal de parar, ele está ligado com um sinal de retorno, aí ele volta, manda voltar. Quando ele está voltando, chegou no final, ela chega no final, sente lá num sensor, numa chave de fim de curso, encosta nessa chave, encostou, fechou o contato, opa, fim de curso, para aí, não avança. Certo? Então, medir e atuar. E o somente de atuação, que é o caso onde você vai ter, por exemplo, um sensor que mede e um atuador que atua. Por exemplo, válvulas manuais e automáticas, porque a válvula vai ficar esperando um sinal para poder executar. Então, vai ter o sinal de temperatura, que vai passar pelo controlador. Então, você vai ter que ter medição, passa por um controlador, que pode também ser controlador, e hoje em dia é controlador e registrador, porque ele vai registrando as variáveis a todo instante ali, medindo uma temperatura, uma pressão, certo? Então, válvulas manuais e automáticas, motores de passo. Aí você vai falar, mas o que é motor de passo? São motores onde você consegue controlar exatamente o quanto ele movimenta. Então, ele pode fazer um pequeno movimento e para. Outro pequeno movimento e para. Você consegue regular a posição, certo? Então, você consegue regular muito preciso a posição através de motores de passo, porque ele vai parar numa posição. Não é igual outros motores que você manda, ele dá uma volta, acabou. Outra volta, não, eu quero que para numa posição certinha. Não, não tem. Ou ele dá uma volta ou não dá. Acontece muito, por exemplo, em motor de limpador de para-brisa. Você mandou, tem carro que você mandou ele fazer. Você pode até desligar o motor, que ele acontece lá, o sistema vai e volta, fez um movimento. Certo? Motor de passo. Inversor de frequência, então é um sistema que vai conseguir variar, por exemplo, se vai mandar 100 volts, 50 volts, para variar a energia que você está mandando para um equipamento. Então, você consegue regular a quantidade de energia que você manda. Então, você tem lá um sistema que vai mandar o inversor ajustar em 20%, 30%, 40%, 50%, dependendo da situação. Motores elétricos, então tem motor elétrico que recebe um sinal de um controlador para girar, para movimentar, para fazer uma determinada função. Bombas, então tem bombas que vai conseguir funcionar também de acordo, a pressão caiu, o controlador manda um sinal, bomba, liga,
ligou a bomba, manda mais pressão. Deu muita pressão, o controlador vai ver a medição de pressão muito alta e vai mandar um sinal para o atuador, para de atuar. Aí ele para, aí a pressão vai regulando, certo? É igual a geladeira, você pega a maioria das geladeiras, ela liga, desliga, certo? Bombas, aquecedores, etc., vai ter a mesma funcionalidade. Ok? Então, nós temos aqui, ó, instrumentação industrial. Os instrumentos podem ser classificados segundo o tipo de sinal. Então, você vai perceber que o quê? De acordo com a aplicação dentro da instrumentação industrial, você vai conseguir ver o seguinte: você tem sinais discretos, assumem dois valores possíveis, 0, 1, aceso, apagado, ligado, desligado. Certo? Então, é um sensor que chegou num ponto, liga, ou não chegou, desliga. Por exemplo, chave de nível, indica se o nível é superior ou inferior a um dado limiar. Então, veio o negócio, ligou, desligou. Então, você tem um sensor que, quando toca nele, está ligado. Agora, você sabe quanto? Não, ele ligou. Quer dizer que está daquele nível para cima. O sistema pode ter dado algum problema e passou daquele nível. Uma chave de pressão ou pressostato, mas que não é proporcional. Ele é sim ou não, não tem proporção. Ou é sim ou é não. Então, é o discreto. Chave de temperatura, chave de fim de curso, alarmes. Então, alarme, acionou, não tem meio termo. Ligou, acionou, não acionou. Válvula solenoide, abre ou fecha, não tem aquele negócio abrir meio termo. Então, são os tipos de instrumentos discretos, tá? Aí, no caso, ó, que se abrem ou se fecham completamente. Em uma condição normal, indica NA normalmente aberto ou NF normalmente fechado. Isso vocês vão ver falar, por exemplo, em eletricidade, na área de hidropneumática, você tem essas chaves, normalmente aberta ou normalmente fechada. Exemplos, então aqui eu tenho alguns exemplos. Aqui, ó, esse daqui, ó, o nível vem, quando encosta aqui, ele fecha o contato, acabou o nível, não vai passar. Desceu o nível, a boia aqui, ó, desceu a boia, abriu o contato aqui. Aqui é a mesma coisa, aqui eu tenho um sensor de posição mecânico, então, à medida que ele encosta nele, ele fecha o contato aqui, por exemplo, ó. Aponta, levantou, o contato abre. Então, abre, fecha. Sim, não. Certo? Então, é muito comum você ver tipos de sensores que funcionam dessa forma. Sim e não. Ok? Então, alguns exemplos aí. Alguns analógicos, então, assumem ou indicam valores em um conjunto finito de possibilidades. Então, você vai ter um sistema, um instrumento que vai conseguir pegar, por exemplo, uma faixa contínua de valores. Por exemplo, termômetro de mercúrio, você vai lá e consegue ver todas as escalas ali, né? Várias temperaturas você vai identificar. Manômetro de tubo em U. Então, tem sistemas de reservatório que você tem uma mangueirinha que sai lá do fundo do reservatório e vem para cima. Ela vai mostrar o mesmo nível que está lá dentro do reservatório, funcionando através do princípio do manômetro de tubo em U, certo? Que é o manômetro vai medir a pressão, só que num formato em U, né? É conhecido como formato em U. Réguas, certo? Então, ela vai ter uma medida gradativa ali também. Válvula pneumática com acionamento contínuo. Então, eu vou ter uma válvula que ela vai conseguir variar, por exemplo. Então, ela vai variar uma abertura, um funcionamento de acordo com o sinal, certo? Ela tem várias posições. Aquecedor elétrico com tensão de acionamento contínua. Então, você tem um aquecedor elétrico, às vezes ele vai conseguindo variar. Para quê? Para ele não ficar liga, desliga. Então, ele vai funcionar oscilando para que você consiga fazer um controle de temperatura
mais preciso, sem ter que ficar liga ou desliga. Exemplo, aqui, ó, manômetro em U, porque se você tem uma pressão de um lado e pressão do outro, esse manômetro vai justamente te mostrar o que? A variação aqui, ó. O delta, que é a variação de um lado para o outro, vai ser o lado, por exemplo, aqui, ó, P1 é a pressão, é o lado que está com maior pressão. Por quê? Porque ele está empurrando o líquido para o outro lado. E essa diferença de nível vai nos dar justamente a diferença de pressão de P1 para P2. Um registro aqui, ó, um exemplo que você vai abrindo gradativamente. O termômetro de mercúrio, né, aquele antigão, que vai subindo o nível aqui, e o outro caso que é a régua. Beleza? Então, instrumentação industrial. É comum encontrar-se os seguintes padrões de envio de medições. Sinais, por exemplo, de pressão de 3 PSI a 15 PSI, libras por polegada quadrada, então é muito comum, né? Você vai poder mandar nesses sinais de pressão, sinais de corrente de 4 mA a 20 mA, então usa uma corrente muito baixinha. Então, um transmissor de pressão envia um sinal de 8 mA para um instrumento receptor, que efetua a conversão de 8 mA para uma unidade de engenharia. Por exemplo, o transmissor de pressão a 8 mA vai converter para 2 kgf por centímetro quadrado. Faltou aqui, porque a pressão é força sobre área. Então, faltou um 2 aqui, ó, centímetros quadrados, certo? E os sinais de tensão de 1 a 5 volts. Então, você vai ter sinais diferentes. 1 a 5 volts, por exemplo, para fazer um controle de uma temperatura. Certo? O sensor vai conseguir mandar um sinal que, dentro dessa variação, ele vai conseguir pegar muitas possibilidades de, por exemplo, se for um sensor de temperatura, de sinais de temperatura. O valor mínimo enviado, diferente de zero, possibilita testar se o instrumento está funcionando. Então, quando você vai verificar, você vai colocar esse sinal que ele foi projetado, o instrumento, então você manda o sinal, se ele medir corretamente, tá certo. O sensor, você põe o contrário, se for de temperatura, você vai ter que variar a temperatura e ver se o sinal do sensor corresponde com a grandeza que está lá. Então, você vai ter que ter um sistema para conferir isso daí. Certo? Então, nós temos aqui a classificação dos instrumentos, de acordo com a função desempenhada. Os instrumentos encontrados numa malha de controle podem ser classificados em elemento primário ou sensor, presente em uma malha ou outro instrumento que primeiro sente o valor da variável de processo. Então, elemento primário ou sensor é o elemento que vai sentir primeiro a grandeza. Então, o primeiro é o sensor, geralmente conhecemos como sensor, mas digamos que não é exatamente o sensor, podemos chamar de elemento primário, certo? Por quê? É o primeiro ali que vai lá sentir a grandeza que nós estamos querendo controlar. Segundo, conversor ou transdutor. Emite sinal de saída não padronizado, modificado, em relação à natureza do correspondente sinal de entrada. Então, ele já vai conseguir, o conversor ou transdutor, ele vai transformar o sinal que vem do sensor, certo? E você vai conseguir mudar, às vezes, até o perfil. Então, por exemplo, um termopar, ele manda um sinal, o conversor vai converter, às vezes, esse sinal para que o sistema possa ler depois com maior qualidade, ou vai conseguir traduzir o sinal do sensor para ser utilizado. Por exemplo, num cristal piezoelétrico, num sistema de resistência elétrica, ou no termopar, no caso que é milivolts, cristal piezoelétrico ou sistema de resistência, certo? Então, tem lá o conversor ou transdutor, que geralmente converte o sinal do sensor.
Indicador, apenas indica o valor. Então, você tem, geralmente, um painel onde ele indica o valor que foi lido pelo sensor, convertido pelo transdutor e mostrado no indicador. Um transmissor, geralmente, vai ser o quê? Sente a variável de processo por meio de um elemento primário e produz uma saída proporcional à variável de processo e padronizada. Uma saída padronizada para quê? Para um sistema fazer a leitura, captar isso daí e interpretar esse sinal. Tem muito sensor que precisa de um transdutor, de um transmissor para poder converter esse sinal. E o sistema registrador, que hoje em dia já é incorporado no computador. Então, o sistema registrador armazena os valores de uma variável de processo, atualmente feita de modo digital. Certo? Então, o sistema que registra as grandezas. Elemento final de controle. Então, elemento final que controla diretamente a vazão de um ou mais fluidos do processo. No caso, o elemento final de controle vai ser uma válvula, por exemplo, num controle de vazão, né? Vai ser uma válvula que vai abrir e fechar, controlando a vazão de um líquido. A chave conecta, desconecta ou transfere um ou mais circuitos, manual ou automaticamente. Então, pode ter uma chave automática, abre, fecha, liga, desliga, ou pode ser manual. Pode ser usada para atuar alarmes, lâmpadas piloto, intertravamentos ou sistemas de segurança. Então, você vai perceber que o quê? A chave está relacionada com aquele instrumento discreto, liga, desliga, a chave. Abre, fecha, é um interruptor, como se fosse da lâmpada. Né? O normal da lâmpada é o quê? Liga ou desliga. A chave liga ou desliga. No caso do elemento final de controle, uma válvula, já não é abre e fecha. Você pode abrir um pouco e ela ser aberta proporcionalmente a um sinal. Certo? Então, você vai ter um funcionamento proporcional. Certo, pessoal? Eu já estou quase acabando a parte de instrumentação para depois nós fazermos, na semana que vem, às vezes, uma recepção e depois já fazer, conforme for alguma coisa no laboratório, fazer o ensaio aqui, ou começar a experimentar, utilizar os instrumentos de medição. Vamos ver o que a gente consegue. Então, aqui nós temos um exemplo, que depois, se alguém quiser estudar, como que funciona cada um deles. Por exemplo, medidores de pressão. Nós temos os manômetros de Bourbon, de Foley, diafragma, capacitivo, strain gauge, peso elétrico. Então, são vários tipos que você pode olhar que são medidores de pressão. De temperatura, nós temos bimetal, termorresistência, termopar e por radiação. Então, você consegue medir a temperatura por esses meios mais populares. Vazão, você mede através de uma placa de orifício, um medidor volumétrico de vazão, uma turbina que mede a vazão, um medidor magnético de vazão, medidor de ultrassom ou um medidor de Coriolis, certo? Então, tem vários tipos de instrumentos que medem a vazão. E o de nível? Eu tenho o mais comum, que é o da caixa d'água, que é o sistema de flutuador. No caso, ele é sensor e atuador. Então, ele já sente o nível e já abre ou fecha o registro da caixa d'água. Pressão. Então, você tem um medidor de nível por flutuador, por pressão, por radar ou por ultrassom. Então, você tem um sistema que ele mede uma altura por ultrassom, então você tem que sempre regular numa certa altura. É um sisteminha um pouco mais complexo do que o simples flutuador. Certo? Flutuador. Perdão. O flutuador é o mais simples. Por quê? É uma boia, a boia, o líquido subiu, ele sobe a boia, que vai fechar um contato ou fechar já diretamente o registro, que é o caso da caixa d'água. Certo? Então, nós temos lá a instrumentação industrial mais voltada, na maioria das vezes, você vai
ver medição de nível, pressão, vazão, temperatura, dentre outros. Esses são os principais, são as principais grandezas a serem medidas. Quando vocês forem fazer uma visita, vocês vão observar processo de fabricação sendo controlado uma grandeza o tempo todo. Um nível, uma temperatura de um forno, uma vazão de líquido que está passando por uma tubulação ou que vai ser utilizado num processo, a pressão de funcionamento num determinado processo e o nível, por exemplo, de um reservatório que está abastecendo um certo processo de fabricação. Ok? Então, por exemplo, medições de nível. Eu tenho medição de nível direta, descontínua e indireta. Então, a medição de nível, a direta, é aquela que diretamente você olha e informa diretamente o nível. A indireta, você vai ter um sistema que mede, converte sinal e te retorna com uma grandeza que seria o nível. Ok? E tem, no caso, a descontínua também. Tá? Que nesse caso aí, ela não é de forma contínua. Você vai lá, olha, pronto, viu o nível, desliga. Então, você não consegue observar continuamente a medição de nível. É diferente mesmo. Então, vamos lá para a medição de pressão. Nós temos as unidades de pressão, que são as mais variadas. Você tem, por exemplo, desde a pressão em bar até, por exemplo, a pressão de calibrar um pneu da bicicleta, do carro, da moto, que é em PSI, ou em libras, né, que o pessoal fala em libra, mas na verdade é libra força por polegada quadrada, que é o PSI, certo? Então tem várias unidades de pressão ali, kgf por centímetro quadrado, libra força por centímetro quadrado, newton por metro quadrado, bar, PSI, certo? Então, a medição por coluna de líquido, que vai medir lá que a gente já mostrou, escalas de pressão atmosférica, pressão relativa, pressão absoluta, pressão estática, isso vocês veem na física. Então, a instrumentação falando de pressão, vocês vão ver depois em física vários tipos de pressão. Então, você tem desde a pressão absoluta, a pressão relativa à pressão do ambiente, a pressão atmosférica, que a pressão atmosférica ela relaciona a relativa com a absoluta, está ligada através da pressão atmosférica. E os outros tipos de pressão, estática, cinética, diferencial, certo? Então, aí tem os outros, cada aplicação utiliza um tipo de pressão. Certo? Exemplo, pressão de vazão. Por exemplo, 1 metro cúbico, 1.000 litros. Uma libra equivale a 4.536 quilos. Um pé cúbico, a diferença do pé cúbico, que é um caso de volume, né? Um pé cúbico para 1 metro cúbico. Um galão americano é 3,785 litros. Por isso que lá nos Estados Unidos você acha que é mais barato ainda, porque você acha que não é tão barato, porque lá nos Estados Unidos você vê o preço na bomba, mas lá é o preço de um galão. Então, o que eles pagam lá em um galão para abastecer o carro, na verdade, está comprando quase 3,8 litros de combustível, certo? Então, é maior. Tipos de vazão. Aí você tem vazão volumétrica e vazão mássica. A vazão pode ser em volume por tempo ou massa por tempo. Então, a vazão volumétrica é volume por tempo. Vazão mássica, massa por tempo. Certo? Então, são tipos de vazão aí. E a medição de temperatura, que no caso, tem duas características muito extremas de medições, que é o quê? Quando você vai medir temperaturas abaixo de zero, então você vai controlar um processo que trabalha muito frio, câmara fria, por exemplo, é uma geladeira lá de bebidas, tem que estar um controle muito preciso da temperatura, tem que estar a menos 3 graus, tem que estar temperatura próximo de zero, alguma coisa assim. Então você tem que chegando até o ponto de você ter que controlar para menos 100 graus Celsius.
menos 200 graus Celsius. Então, você vai ter lá criometria, que é o que? A medição de temperaturas abaixo de zero. E a pirometria, que são temperaturas mais elevadas, como a medição da temperatura de chamas de combustão. Que aí você vai ver, por exemplo, um combustível queimando, qual que é a temperatura da chama do combustível. Vocês vão ver que o quê? Em soldagem, por exemplo, lá na soldagem oxigás, que utiliza o acetileno como gás, é o quê? É um gás que, quando queimado, gera uma alta temperatura da chama. Por isso que ele tem uma propriedade melhor para soldagem, para corte, do que se você utilizar o gás de cozinha, que é uma opção. Tem gente que substitui o acetileno lá na soldagem oxigás por gás de cozinha, GLP, botijãozinho lá. Só que não vai dar a mesma temperatura de chama. Então, ele é um equipamento que demora mais para fazer uma mesma solda, porque o gás tem uma potência de chama menor. A pirometria vai, às vezes, fazer um acompanhamento disso. Temperatura de um negócio que está muito quente. Por exemplo, uma peça que trabalha aquecida, você tem um termômetro ali que vai medir a temperatura vai medindo temperaturas elevadas para você. Certo? Pessoal, alguma dúvida nessa parte? Curiosidade de instrumentação industrial? Pode falar aí. Deixa eu voltar aqui. Beleza, Giovana. Finalizamos aqui, então. Hoje tem aula, agora o Baldinho tem aula na quinta-feira? Vocês não costumavam ter aula na quinta-feira? Ah, tá. Ele vai repor justo depois da minha aula. Eu estou acostumado a ficar de boa das 11 ao meio-dia. Ah, para variar, mudou. Beleza. Então, pessoal, eu vejo vocês, se Deus quiser, na semana que vem. Espero que todo mundo que está aí queira vir voltar. E vamos tentar fazer uma aula bem legal na semana que vem. Vamos tentar, pelo menos, dar uma animada para terminar o ano mais leve e tomando cuidado. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação de vocês e até a semana que vem. Vamos continuando por aí.